Nós vamos entender aqui e aprender sobre grupamento e desdobramento de ações. O desdobramento, ele também é chamado de split. Ele é um evento que ocorre com ações e demais ativos negociados na bolsa, tá? Com o objetivo de aumentar a quantidade de títulos e diminuir o seu preço. Quando o desdobramento está para acontecer, o valor desse ativo que será desdobrado, ele geralmente é reduzido em partes iguais. Deixa eu dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Por exemplo, uma ação que está valendo aí, vamos colocar como R$100, ela pode sofrer um desdobramento e ela ser dividida, por exemplo, em 10 partes iguais. Então, o valor de cada uma dessas ações passaria a ser de R$10. Se eu, como investidora, tivesse uma única ação no valor de R$100, após essa operação de desdobramento, eu teria os mesmos R$100 investidos, só que ao invés de uma ação de quantidade, eu passaria a ter 10. Então, como é que ele acontece? A quantidade de ações negociadas também aumentaria e o patrimônio dos investidores não é alterado, como eu comentei com vocês. Vamos resumir aqui para a gente entender de uma maneira mais tranquila. Vamos supor que antes haviam 1.000 ações valendo R$100 cada. Então, a empresa teria um valor total de R$100 mil. Agora, depois que eu efetuo esse desdobramento, vai haver o quê? 10.000 ações sendo negociadas ao preço de R$10 cada. E o valor total investido continua os mesmos R$100 mil. O que muda é que, com a operação, houve a alteração do valor unitário de cada ação. Então, o que antes R$100 mil seriam 1.000 ações daquela empresa, os mesmos R$100 mil passam a valer em quantidade 10.000 ações. Antes de fazer o desdobramento, existe todo um processo, tá? Então, nada é feito sem acompanhamento da CVM, sem aprovação dos acionistas. É um processo legal, transparente e acompanhado pela CVM. Então, a empresa ela faz uma reunião com os acionistas, com os principais interessados, tá? Para que seja aprovada essa operação. Um dos principais motivos que leva uma empresa a fazer essa operação, realizar essa divisão dos ativos, é para que as ações daquela empresa tenham um preço mais atraente, principalmente para os pequenos investidores. A gente fala aqui muito de pessoa física. Por quê? Com o decorrer do tempo, empresas de bons fundamentos que apresentam bons resultados, elas acabam se valorizando muito no mercado. E aí essa valorização torna para o investidor de pequeno porte bastante difícil, inviável mesmo ele negociar aquele papel. Com essa valorização no decorrer do tempo, é natural que o valor unitário de cada ação fique muito mais alto. No exemplo prático para a gente entender. Se antes o investidor comprava um lote de uma ação da ação de uma empresa X por R$2 mil, por quê? Cada ação valia 20, um lote de 100 dá um total investido de 2 mil. Agora, no decorrer do tempo, que as ações têm uma cotação atual de R$100 a unidade, eu não conseguiria comprar um lote mínimo por menos de 10 mil. Então, a mesma quantidade de ações que eu conseguiria comprar lá no início por R$2 mil, eu precisaria agora aportar 10 mil. Então, o valor acaba ficando muito alto para grande parte dos investidores pessoa física. Com o valor da ação menor, mais investidores podem negociar e, consequentemente, a movimentação daquele papel é maior no mercado. E essa é uma das principais motivações quando as empresas recorrem ao desdobramento, que é trazer mais investidores e isso significa mais liquidez ao mercado. Então, depois de aprovado isso junto aos acionistas, a empresa define uma data para realizar essa divisão e repassa um informativo ao mercado. Aqueles que possuem ações, ou seja, que estão comprados naquele papel, não perdem nada. Por quê? Vai haver somente uma divisão das ações, permanecendo o valor total investido. Então, se o investidor tem na carteira dele 1.000 ações da empresa e ela vai fazer, por exemplo, um desdobramento de 1 para 10 ações, na data do evento, esse mesmo investidor ele passará a contar automaticamente com 10.000 ações da empresa.
tá? Como houve essa divisão, desdobramento, então antes ele tinha 1.000 ações, agora ele passa a ter 10.000 ações com o mesmo valor total investido. O desdobramento, ele proporciona que mais pessoas possam investir naquela empresa. Por quê? O valor do lote mínimo, que são 100 ações, vai ficar mais barato. Então essa é uma das grandes vantagens e é o que motiva as empresas a fazerem o desdobramento. Por outro lado, com uma quantidade maior de ações no mercado, isso também traz, né, essa quantidade maior de ações vai trazer mais liquidez para esse ativo, para esse papel. A liquidez, ela geralmente é considerada um fator extremamente positivo nas negociações. Porém, em alguns casos, ela pode acabar provocando um aumento na volatilidade da ação. Por quê? Uma vez que ela fica mais barata, com um preço bastante baixo, ela acaba atraindo novos investidores indesejados, entre aspas, porque eles têm um perfil mais especulador. Vamos entender isso melhor. Uma ação que custa R$1, se ela tiver uma alteração ali no dia, uma variação de 10 centavos apenas, como o valor unitário dela é de R$1, isso está representando 10% de variação naquele momento. É muito quando nós falamos de ações. Se a ação custasse, por exemplo, R$10, esses mesmos 10 centavos significariam apenas 1% de variação. Então, por isso que acaba atraindo para trade mesmo esses investidores com perfil mais especulador. Muitos nem chamam esses players de investidores, chamam de especuladores mesmo. Por quê? Com um montante menor de investimento, eu consigo fazer as movimentações ali no papel, especular, aumentar muito essa volatilidade e ter essas variações, ganhar com essas variações que são muito mais possíveis de serem conseguidas quanto menor o valor da ação, tá bom? Bom, a outra operação que nós vamos aprender hoje é o grupamento, também chamado de implit. Então, a gente tem o desdobramento, que é o split, e o grupamento, que é o implit. É a operação contrária ao desdobramento, tá? Então, ao invés de eu dividir, como eu faço lá, aqui eu vou reunir várias ações em uma. Então, esse grupamento ele vai acontecer quando uma companhia, né, uma empresa, decide aumentar o preço da ação para facilitar a negociação em bolsa. Por quê? No entendimento dela, o preço baixo está dificultando as operações ali no mercado, na bolsa. Da mesma forma que o desdobramento, essa operação também não vai alterar o valor total investido. Vamos a um exemplo. Eu tenho um acionista com 100 ações ao preço unitário de R$2. Então, ele tem um total investido de R$200. Se essa empresa resolve grupar duas ações em uma, o que vai acontecer? Com esses mesmos R$200 investidos, esse investidor vai passar a ter 50 ações, que antes eram 100, ao valor unitário de 4, sendo que o anterior eram R$2. É isso que acontece, tá? O grupamento, ele tem por objetivo, então, aumentar o valor da ação, tá? Aumentar o preço mesmo ali da cotação, para que elas sejam mais negociadas, ganhem mais liquidez e tenham menor volatilidade. Sempre são esses os objetivos que motivam esses tipos de operações. Esse procedimento ele já aconteceu diversas vezes nas bolsas de valores, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. É um procedimento que acontece com certa frequência, tá? Porque existe uma tendência natural das empresas de menor valor realizarem esse grupamento. Essas empresas de menor valor, ou seja, cujos valores de ações são bem baixinhos, elas são chamadas no mercado financeiro de penny stocks, tá? Que são penny de centavos mesmo, e ações stocks. Quando uma empresa ela tem um valor, né, de ação muito baixo, é natural então essa vontade de agrupar para aumentar esse valor. Por quê, gente? A percepção do mercado e dos investidores em relação àquela empresa tem uma grande probabilidade de melhorar, de mudar. Porque é natural para a gente dar prioridade a ações que têm um valor maior do que aquelas que são negociadas por valores abaixo dos R$5 e até menos. Isso vem da percepção do senso comum. Quando eu vejo uma empresa com as ações custando R$1, R$2 e uma outra empresa com ações custando R$50, R$60,
Qual é a minha percepção? De que essa empresa está tão baratinha, de que ela não deve ter bons fundamentos, bons resultados, e se ela está barata é porque ela não tem valor. Agora, além do motivo relacionado à percepção, ter, né, uma ação de valor maior também é melhor para a empresa. Por quê? Cada ação da empresa representa uma fatia maior do patrimônio dela. Então ela passa, se ela tinha milhões de ações negociadas em bolsa, ela passa a ter uma quantidade menor. Então o patrimônio total dela está menos fracionado dessa forma. Então vamos supor aí que a empresa XYZ tem lá uma ação com valor unitário de R$1, extremamente baixo, não dá nem para fazer parte do Ibovespa, por exemplo. O Ibovespa já exclui essa empresa. Então a empresa acaba resolvendo fazer o grupamento das ações. Ao invés, por exemplo, de manter as ações com o valor unitário de R$1, ela vai juntar 10 ações em uma única. Então, o que acontece? Os investidores que compraram um lote de 100 ações por R$100, lembrando que valiam R$1 cada uma, vão permanecer com R$6 em ações daquela empresa. Só que depois do grupamento, ao invés de ter 100 ações da empresa, a R$1 cada, eles passam a ter 10 ações desta mesma empresa com o valor unitário de 10. Então, assim, o que é importante também destacar essa iniciativa, da mesma forma que o desdobramento, gente, não é uma decisão da empresa que ela vai lá sozinha e faz toda essa alteração. Ela passa pelo mesmo processo do grupamento. Precisa ter uma assembleia com os acionistas, a CVM é comunicada e aprova essa operação, um fato relevante, que é um comunicado ao mercado, é divulgado. Só então, depois de todas essas etapas, é que a empresa vai efetivar o grupamento sem gerar prejuízo aos investidores, tá? Um outro ponto muito importante sobre o grupamento é a redução da volatilidade do ativo. É um benefício quando isso é feito. Por quê? Eu já expliquei um pouquinho ali atrás, num outro contexto, mas as ações que têm um valor muito baixo, qualquer centavo de oscilação ali no preço acaba representando um percentual grande de volatilidade, né, de variação. Então, um exemplo para a gente reforçar esse conceito. Se eu tenho uma ação negociada a 10 centavos, se ela desvalorizar 1 centavo apenas em um dia, isso significa 10% de perda. Agora, se essa mesma ação fosse negociada a R$1, a mesma desvalorização de 1 centavo não representaria 10%, e sim apenas 1. Tá? Então, esse é o conceito e por isso as operações acabam acontecendo. Um dos primeiros efeitos do grupamento é o quê? O aumento do valor patrimonial por ação, né? E o preço dela negociado no mercado. Eu faço o agrupamento, né? Agrupo as ações, automaticamente o preço unitário tem uma alteração bem significativa. A partir desse aumento, existe sim por parte da empresa uma pretensão de que essa volatilidade das ações possa cair. Só que qual é o ponto muito importante de nós memorizarmos aqui? O fato de eu ter feito um grupamento, ele não mudou absolutamente em nada os fundamentos da empresa. Então, o grupamento não torna os fundamentos e os resultados da empresa piores ou melhores. Ele não tem nenhum tipo de ação direta sobre isso. Então, em resumo, a probabilidade da ação continuar caindo ainda é grande. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado quando eu decido, escolho operar esse tipo de ativo. Porque querendo ou não, o grupamento ele só está servindo mesmo para juntar essas ações, tá? Vai reduzir a quantidade de ações no mercado, mas não altera em nada os fundamentos ou resultados, tá? Então não existem benefícios ou problemas quando a empresa faz essa operação. Com exceção dessa possível redução da volatilidade, é mais uma questão ali administrativa, organizacional, tá? Qual é o ponto de atenção? Aqui eu vou deixar para vocês um exemplo real, bem recente até, de uma empresa aqui da nossa Bolsa de Valores, que passou por grupamento. Nós temos a GSHP, aconteceu um grupamento de suas ações, um grupamento bastante grande, gente, foi de 36 para 1. Então, a cada 36 ações, elas foram agrupadas, se tornando apenas uma. Esse grupamento aconteceu agora, no início desse ano, no dia 13 de janeiro. Para vocês terem uma ideia, as ações da GSHP, vocês podem pesquisar sobre isso na internet,
estavam a R$ 2,62 o preço unitário. Após o grupamento, elas passaram a R$ 94,32. Só que o que aconteceu? Neste dia que foi anunciado o grupamento, o pregão abriu, iniciaram as negociações em bolsa, só que ninguém conseguia movimentar esse ativo. Por quê? Abriu o pregão e a GSHP já estava em leilão durante o mercado. Quando os investidores tentaram vender, não conseguiam mais e a cotação já estava a R$ 84. Ninguém conseguiu vender o ativo a R$ 94,32. E aí o que acontece? Desde este dia, 13 de janeiro, que ela deveria ter aberto a R$ 94,32, mas quando se começou a conseguir negociar já estava a 84, que é uma desvalorização muito grande, uma variação enorme, ela só caiu desde então. Então todo mundo que comprou, que estava neste papel, acabou ficando preso nele ou vendeu, assumindo o prejuízo. Hoje, para vocês terem uma ideia, no início de abril, a cotação atual dela está em R$ 38,83. Então a perda é muito grande. Esses papéis que têm baixa liquidez, eles têm uma série de leilões durante o pregão, vocês ficam presos no papel. E assim, o que a gente pode tirar, digamos, se você não tem experiência, não tem conhecimento, não é indicado que vocês façam esse tipo de operação. Por quê? Por causa dos leilões, porque você não tem liquidez, você não consegue negociar o papel, ele fica dias, às vezes semanas na bolsa de valores sem uma única negociação. Então, mesmo que você queira às vezes vender com prejuízo, assumir o prejuízo, você não consegue comprador, não existe a contraparte, portanto você não consegue negociar. Então a pergunta que eu deixo para cada um de nós para reflexão: com tantas empresas com bons fundamentos, com excelentes resultados, empresas que participam, que fazem parte do Ibovespa, por que eu vou optar por estas ações com tamanho risco, com todas essas questões que nós aprendemos hoje? Sendo que eu tenho opções de melhores empresas, de melhores ações, onde eu não vou sofrer este tipo de risco ou de impacto. Então fica aqui a reflexão.